força. Peço ao que possível, né? Poder ficar de pé aí, por gentileza, para juntos louvarmos e adorarmos o Senhor nesta noite maravilhosa que Ele nos preparou. Se derrame até 1000 gerações com a família, Deus é filho, e os filhos dos teus filhos, que as bênçãos se derrame até 1000 gerações com a família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos. Que a bênção, que a bênção, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe, eu te traz por diante do teu lado, e em ti é contigo, e de dia, e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, 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 é contigo. Se derrame até 1000 gerações, a família e
Declare com sua voz. Que a bênção. Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, 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 é contigo. Agora declare comigo. Solta a sua voz, é para Ele. Amém. Por ti, ó Pai, mais uma vez. Hoje, quando você acordou, você já agradeceu pela sua família? Você sabia que neste exato momento existem pessoas chorando um luto, a dor de uma perda, sem poder ter dado o último abraço, sem poder ter dado o último beijo, e agora neste momento nós estamos aqui podendo olhar um no olho do outro, poder dizer o quanto é especial. Sim, a família é aquele que tem o bagunceiro, é aquele que tem o mais calmo, é aquele que tem o que grita, é aquele que tem o que chora, é aquele que tem o sorrir, cada um diferente do outro, mas são sua família, é o que Deus escolheu para você. Do contrário do que costumamos ouvir, né? Que Jesus, Deus não é santo casamenteiro, não escolhe, mas a Bíblia também diz que Ele tem poder sobre todas as coisas, então Ele escolhe sim, Ele tem autoridade sim, Ele traz um para o outro, os improváveis, os diferentes se tornam um só. Aproveite esse momento para agradecer pela vida da tua família no dia de hoje. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família presente do Senhor. Você que está aqui hoje sem o seu cônjuge, você vai fazer o seguinte: você vai fechar a sua mão, como se você estivesse pegando na mão do seu cônjuge, ou da sua namorada, ou do seu noivo, como se ele estivesse aqui, porque o Senhor diz que nós somos um. E você vai cantar como se ele estivesse aí do seu lado, olhando para ele, olhando para ela. Te agradeço pela minha família. Eu te agradeço, Senhor, por tua presença no meu lar.
Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, só em Ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a cantar. Minha família com amor edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Amados, dê valor à sua família, dê valor a quem está do seu lado. E saiba que, é briguento, é chato, mas tome cuidado, porque sempre tem alguém que quer aquilo que você está desprezando. Sempre tem alguém que está de olho naquilo que você está maldizendo, que você está reclamando, que você está falando que não dá mais, que você está falando que não consegue, que não aguenta mais. Sempre tem alguém de longe assim falando: eu queria aquela mulher para mim, eu queria aquele homem para mim. Aqueles filhos poderiam ser os meus filhos. A questão é o nosso ponto de vista. Amados, já pensou se pelas nossas reclamações Deus entendesse que estivéssemos fazendo mal e tirasse? Nossa, o Rony está reclamando muito da Carol, eu acho que ela está fazendo mal para ele, eu vou recolher. Já pensou se fosse assim? Você teria a coragem de reclamar, de maldizer do seu parente, do seu cônjuge? Agradeça a Deus pela vida dessa pessoa, porque depois de Deus, essa pessoa que vai estar do seu lado até o último dia da sua vida. A nossa língua, ela tem poder. Então, já que a nossa língua tem poder, olhe para o seu cônjuge e fale: você é uma pessoa abençoada. Você foi feito por Deus. Se você tem defeitos, eu também tenho. E quem sou eu para falar dos seus? Essa é sua família. É um presente de Deus. Tudo bem? E as suas palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tome os vossos assentos, por gentileza. Glória a Deus. Hoje é uma noite especial, queridos. Rapidamente, hoje a liturgia vai ser um pouco diferente, porque nós queremos dar um maior tempo para a palavra e para a palestra do missionário Rony e da missionária Carol. Deus assentou em nosso coração chamá-los esta noite para que eles possam, através da palavra, testemunhar e contar o que Deus fez e o que Deus continua fazendo na vida deles. Há algumas semanas atrás, Deus colocou em nosso coração, juntamente com o nosso pastor Paulo Feliciano, este projeto. No início era um culto de casais, e nós estávamos orando, e Deus assentou no coração este tema, esta temática,
de Casa Avivada. E por que Casa Avivada? Porque nós vivemos um tempo, nós vivemos uma geração, e nós vivemos num tempo onde as circunstâncias e as ocupações têm tirado um pouco a prioridade do nosso lar. E por que Casa Avivada? Porque através deste trabalho, através destes cultos, o nosso objetivo principal é que a sua casa seja avivada, o seu casamento seja avivado, a sua vida com os seus filhos seja avivada. E você sabe o que é avivamento? É tornar-se vivo. Porque nós sabemos que algumas áreas das nossas vidas, e nós nos incluímos, estão precisando de avivamento. E este é um dos objetivos deste projeto. O Casa Avivada, ele tem como prioridade entrar em alguns assuntos importantes, assuntos relevantes, que venham edificar a nossa casa. Nós sabemos que existem alguns pontos que precisam ser abordados. E quais esses pontos? E quais são os assuntos? E qual a importância deles? O Casa Avivada, ele tem como objetivo não só abordar a relação entre os casais, mas ele tem como objetivo a parte espiritual principalmente, porque nós sabemos que todo casamento, na verdade toda a nossa vida, ela tem que estar pautada e direcionada pela palavra de Deus. Então o Casa Avivada, ele tem esse principal objetivo, que é fazer-nos entender que tudo tem que estar pautado, direcionado e baseado na palavra de Deus. Tem também como objetivo abordar a parte social de um casal, e não só o social de você fazer uma doação, não. O social, quando eu digo, é a socialização, é a interação, é a comunicação, é o tratar, é o estar perto. Tem também como objetivo abordar o físico. E quando a gente fala de físico, nós sabemos que a sexualidade é um ato espiritual. Mas nós também temos que tratar a parte física. Porque a nossa principal luta é contra nós mesmos. E quando eu digo nós mesmos, é contra a nossa carne. Então esse também é um dos pontos que neste tempo nós vamos estar abordando. Emocional também é importante. Vamos estar abordando a parte emocional, a mente. E por quê? Porque hoje em dia nós vivemos uma geração, e nós sabemos o motivo, não vou entrar mais fundo, mas os afazeres, as não prioridades ou a troca das prioridades tem nos abalado emocionalmente. E só abrindo um parênteses, hoje nós não temos mais paciência dentro do lar, hoje nós não temos mais paciência com os filhos, hoje nós não temos mais paciência e não toleramos o nosso cônjuge. Então precisamos também ser tratados emocionalmente e financeiramente também. O Casa Avivada tem como principal prioridade abordar esses assuntos, mas sempre baseado na palavra de Deus. Nós estamos aqui iniciando este grande projeto, onde o nosso pastor presidente Paulo Feliciano já tem assentado no seu coração que este Casa Avivada, ele se concretizará como um grande projeto. Aleluia. Um projeto que atenderá famílias, um projeto que atenderá demandas, um projeto que entrará com tratativas para que
o casal e o principal projeto de Deus seja sadio, saudável, que gere fruto. E mais do que tudo isso, que a presença do Eterno esteja no meio da sua casa. Então, Casa Avivada, só para que você entenda, antes de nós iniciarmos e darmos sequências ao culto, é isso. Nós estamos aqui de prontidão e apostos para ajudar a todos vocês no que a gente puder. Nós estamos aqui para aprender um com o outro, porque de repente a sua demanda é uma demanda que nós já passamos, temos experiência, ou de repente a demanda que eu estou passando, você já teve também. Então nós não estamos aqui para corrigir ninguém, nós estamos aqui para juntos alcançarmos a plenitude de Deus na nossa casa. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, e na sequência nós vamos estar passando para a missionária Kelly, que vai estar trazendo a palavra de oferta. Missionário Daniel, cadê o missionário Daniel? Prepare o louvor em nome de Jesus, que o Senhor vai estar louvando para a palavra da oferta. Amém? Como eu disse, vai ser um culto onde vamos dar prioridade para a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, para Te apresentar ao Senhor cada vida que entrou neste lugar, cada casal, cada homem, cada mulher, independente, ó Senhor, se é casado, se é solteiro. Nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente para falar só de casais. Nós estamos aqui, Senhor, porque a Tua palavra, ela entra nos corações e faz, Senhor, aquilo que Te apraz. Ó Senhor, em nome de Jesus, que esta noite, ó Deus, venha ser uma noite, Senhor, edificante, transformadora, libertadora, Senhor, através da Tua palavra. Ó Senhor, ajuda, Senhor, nesta noite os casais. Senhor, continua, Senhor, derramando, Senhor, a Tua graça, a Tua sabedoria, Senhor, o Teu amor sobre a vida e sobre estes relacionamentos. Ó Senhor, aqueles, ó Deus, que estão ainda, Senhor, à procura, Senhor, de um relacionamento, de um casamento, ajuda também eles, ó Senhor, para que eles possam, Senhor, Pai querido, saber que há um tempo determinado para todas as coisas, e nós não podemos pular etapas, porque nós sabemos, ó Senhor, que Tu prepara a hora que Tu quer e quando Tu quer. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, através desta oração, Senhor, fortalece os Teus filhos nesta noite. Senhor, guarda os Teus filhos nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, arda, Senhor, no nosso coração. Que Teu Espírito Santo venha nos fortalecer cada vez mais. Que o Teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria, para que nós possamos, ó Senhor, caminhar, Senhor, como um casal e como homens e mulheres que Te agradam. Senhor, seja conosco nesta noite. Fica conosco nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus, permanece conosco. É o que eu Te peço nesta noite. E Te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Bate em palma para Jesus. Aleluia. Aleluia. Missionária Kelly, minha esposa. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero deixar aqui uma palavra para o ofertório em Atos capítulo 16. Capítulo 16, vou ler do verso 13, que diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres para que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai
em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém? Nós estamos diante de uma palavra de ofertório, e talvez você pergunte: o que tem a ver esse texto com ofertório? Quando eu li esse texto, eu vi que Lídia era uma mulher que ela era comerciante. Ela tinha posses, ela era uma mulher rica. E quando ela foi ao rio, que era um lugar separado para os judeus fazerem as orações e adoração, ela ouviu Paulo pregando a palavra. E ali diz que aquela mulher, ela aceita os ensinamentos que Paulo estava dando, e ela se batiza. Ela toma uma atitude e ela se batiza. Logo depois ela convida Paulo para ficar em sua casa. Lídia era uma mulher que tinha posses. Sua casa, eu acredito que seja uma casa grande, uma casa espaçosa, aonde cabia muitas pessoas. Mas o que mais me chamou a atenção aqui foi que quando Lídia chegou em sua casa, ela contou aquilo que Paulo ensinou. E aquela atitude que ela tomou, né, com a sua família, todos eles também se converteram a Jesus. Lídia era uma mulher que poderia não mais recepcionar ninguém, é meu, mas a partir daquele ensinamento que Lídia teve, ela entendeu que Jesus era o seu sócio. Jesus era quem administrava a sua vida a partir daquele momento. Então Lídia convida Paulo e Silas para ficarem em sua casa. O que eu quero te dizer na noite de hoje? Faça como Lídia. Ouça os ensinamentos de Deus e traga e entenda que as tuas posses são de Deus. Você é sócio de Deus. Que Deus é o sócio. Nós sabemos que o sócio, ele tem uma cota dentro da empresa. Ele retém parte dos lucros da empresa. E é isso que Lídia fez. Lídia chamou Jesus e entendeu que a partir daquele momento, Jesus deveria receber parte dos seus lucros. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Quando você entender que Jesus é o teu sócio, e Ele necessita, e Ele quer, e você tem o coração aberto em fazer com Ele, com que Ele seja o sócio da tua empresa, meu irmão e minha irmã, a tua empresa, ela vai saltar. Traga nesta noite para a tua vida como Lídia. A partir desse momento eu faço de Jesus o meu sócio. Tudo que é meu, Senhor, uma parte é tua. O meu dízimo, a minha oferta, o meu trabalho, a minha empresa. E você vai ver o quanto você foi bem sucedido. Eu acredito que essa mulher, ela já tinha sido bem sucedida em tudo, porque ela era dona ela vendia púrpura, era um tecido, né? Era uma tintura daquela época, e ela vendia, e ela era rica, mas ela entendeu, não, parte de tudo que eu tenho agora não é meu. Agora eu tenho um sócio a quem eu devo dividir. Então que nesta noite você entenda que o que você tem não é só seu. A partir do momento que você aceitou a Jesus, e levantou a tua mão e disse: Senhor, está aqui a minha vida, a minha casa, você tem que dar ao Senhor aquilo que é dele. Amém? Que você possa colocar no teu coração essa palavra. Porque Lídia, ela já era rica. Eu acredito que ela tenha ficado milionária, bilionária, mas ali, diante de Deus, o primeiro avivamento que chegou na casa dela foi a salvação. Porque quando ela contou o que Jesus fez, a palavra que ela entrou no seu coração, a família dela toda se converteu. Jesus chegou dentro da casa dela. Para Jesus chegar na casa dela, Jesus teve que chegar nas finanças, no casamento. Jesus teve que chegar com os filhos. Jesus tomou a vida dela por completo. Ela falou: não, Senhor, entra na minha casa, aviva o meu casamento, aviva os meus filhos, mas minhas finanças, Senhor, agora eu não vou. Não. Ela falou: faz a obra por completo. Pega tudo que é teu, Senhor, tudo que é teu, e toma a frente. Eu acredito que aquela mulher foi bem sucedida. E você, se você quer ser uma pessoa bem sucedida na tua casa, na tua vida secular, na tua empresa, você tem que dar ao Senhor aquilo que é dele. Amém? Que o Senhor fale ao teu coração na noite de hoje. Vamos orar. Senhor,
nós entregamos a Ti, Senhor, os Teus filhos que vão ofertar nesta noite. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, 100 vezes tanto, Senhor. Que eles possam entender, Senhor, como Lídia entendeu, que o Senhor é o sócio, Senhor, majoritário, Senhor, desta empresa, desta família, desta casa, Senhor, e que eles possam ser abundantes em Ti, Senhor, e que eles venham contar as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem para a vida deles. Amém? Pessoal da Madre Igreja, com a palavra do Senhor, amém? Quem está sentindo uma paz? Paz gostosa, né? Estava ali atrás sentado, o Espírito de Deus disse assim para mim: é essa paz dentro deste ambiente. E você sentou do lado da sua esposa. Aleluia! Que a gente precisa viver dentro de casa. É essa paz aqui. Então, quando a gente pensar em fazer qualquer coisa, aí você tem que pensar assim: não, eu senti paz lá naquele culto, é o que eu preciso ter dentro da minha casa. Aleluia! Vou louvar a Deus com este hino. Quem souber, canta comigo, tá? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Aleluia! Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, em uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Missionário Rony, missionária Carol, estão com a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixe Deus usar os senhores. Amém? Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Eita! Ó. Todo mundo sentando ao lado dos seus cônjuges.
Está uma cena muito linda de se ver daqui de cima, né? Uma quinta-feira como essa, a igreja cheia. Louvado seja Deus por isso, por essa noite. Então, vamos entregar esse tempo a Ele, pedir autorização para que Ele nos permita conduzir a Tua palavra conforme a Tua vontade nesta noite, né? Senhor, a gente te louva, a gente te agradece, porque a gente sabe que estamos aqui neste culto hoje para dirigir a Tua palavra, porque assim o Senhor quis e a Tua vontade está se cumprindo. Que o Teu nome cresça e apareça e que o nosso diminua, Senhor. Que o Senhor brilhe nesta noite, que os nossos corações aqui estejam sensíveis, Pai, a ouvir o que o Senhor vai nos dizer esta noite, que a gente possa aprender a amar, a perdoar, que a gente possa viver em paz com os nossos cônjuges e famílias, Senhor. Fala conosco nesta noite, assim conforme for a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando o Sancler me chamou e falou: missionário Rony, vamos começar uma nova jornada, e Deus colocou o senhor e a sua esposa na minha mente para vocês. Olha o que é o agir de Deus, né? Eu liguei para ele na hora, emocionado. Eu falei com a minha esposa, né? A gente tinha feito uma pregação uns dias atrás, levado uma palavra numa igreja, e eu falei para ela assim, eu falei: se prepara, porque logo Deus vai nos chamar para falar para casais. Uns 3, 4 dias depois, o Sancler me chamou. Eu falei: Sancler, isso é algo de Deus, cara, porque... Falei: outra, quem somos nós para trazer aqui? Tem casais aqui muito mais, né? Preparados, aptos para dar esse curso, essa palestra, mas Deus nos escolheu. Então, se Ele nos escolheu, algo há para essa escolha. E aí eu falei: Senhor, já que o Senhor nos escolheu, a palavra, e Ele desceu no imediato essa palavra ao meu coração. E o mais incrível, que eu e a minha esposa, né, Deus tem essa missão para a nossa vida de estarmos sempre juntos onde for. Toda vez que a gente é convidado para levar uma palavra, eu vou para o meu cantinho orar, ela vai para o cantinho dela e a gente começa a rabiscar. E o incrível é que quando a gente vai ler junto para somar as ideias, não tem o que falar, porque já são as mesmas. Eu comecei esse estudo aqui na segunda-feira. Segunda-feira eu comecei a conversar com o Senhor, a estudar, a buscar. E hoje ela me passou uma palavra desse estudo. Ela falou: ó, que Deus colocou no meu coração. Eu peguei este rascunho e falei: olha o que Deus colocou no meu coração segunda-feira. A mesma coisa que colocou no coração. Meus irmãos, aqui eu vou ler pela tradução NAA, Nova Almeida Atualizada, né? Para que não fique confuso a leitura. Vamos ao texto aqui do apóstolo João, capítulo 2. João, capítulo 2. Você folheando a sua Bíblia, já deve estar encontrando. Vai aparecer nas telas também. E ainda não conseguiu encontrar, não tem problema. Nós temos aí uma equipe abençoada por Deus que também vai colocar na tela. A nossa leitura, conforme a vontade de Deus, vai ser a partir do verso de número 7. Verso de número 7, assim colocou no meu coração o Senhor Jesus Cristo para falar. É uma passagem muito conhecida. Fala sobre o casamento e o primeiro milagre do Senhor. E eu falei: Senhor, mas não é já uma passagem tão conhecida, usada em todos os casamentos? Mas Ele me mostrou algo diferente aqui que eu nunca imaginaria encontrar. Então, a partir do verso 7, que diz assim: Jesus lhes disse: encham de água estes potes, e eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada, guarde esta palavra, transformada em vinho, ele não sabia onde tinha vindo, de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho tão gostoso. E me disse: todos costumam servir o primeiro vinho bom. Todos costumam servir o primeiro vinho bom. E quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora.
Falei, Senhor, tá, a gente entende aqui que Jesus fez o primeiro milagre dele no casamento, mas o que o Senhor quer me mostrar neste texto? Irmãos, irmãs, hoje Deus vai tratar com a gente aqui de transformação. E não é qualquer transformação. Hoje Deus vai tratar aqui de uma forma grandiosa. E eu creio que Ele vai tratar hoje aqui corações. Hoje será tratado aqui corações. A transformação que vamos falar hoje é a transformação deste coração. E vamos usar aqui como base a transformação deste coração, o vinho. Sim, a transformação do vinho para a água. O vinho, quanto mais guardado em tonel, ele fica melhor, fica. Deduzimos o quê? Quanto mais velho, melhor. Assim tem que ser a nossa união. Assim tem que ser o nosso casamento, como vinhos guardados em tonéis. Quanto mais tempo, mais gostoso ele fica. Nós temos que ser uns para os outros a transformação da água em vinho. É sobre essa transformação que Jesus está chamando hoje para a gente refletir. Hoje estamos aqui para uma reflexão. Nós temos 8 anos de casados, 9 anos juntos. Nós nos conhecemos em abril. Em janeiro do ano seguinte já estávamos nos casando. E olha que incrível. O que era para ter sido de qualidade inferior, porque era assim que funcionava, não era, pastor Sinclair? O pessoal servia o primeiro vinho mais gostoso. Olha que delícia esse vinho, nosso anfitrião recebeu a gente muito bem, que delícia. E vinho. O pessoal já estava mais para lá do que para cá. Agora traz aquele vinho lá, aquele mais inferior, aquele mais fraquinho. Só que nessa hora aqui não veio o vinho mais fraquinho. Veio um vinho mais forte, veio um vinho mais gostoso, veio um vinho mais doce, um vinho mais refinado. Um vinho que aquele rapaz com tanta experiência que tomou assim falou: nunca tomei um vinho como esse. Como é que pode o noivo e a noiva ter deixado o melhor para o final da festa? Agora, por que esse vinho era gostoso? Opa, eu ouvi bem baixinho. Fruto de milagre. Fruto de milagre. Porque ali naquele vinho tinha o quê? Jesus. Por que o vinho estava gostoso, igreja? Tinha Jesus. Porque senão ele ia ser um vinho inferior, pastor Sinclair, missionária Kelly. E assim tem que ser o nosso casamento. Comparado à transformação deste vinho, que era água, e se tornou no melhor vinho de todos os tempos, como nunca haverá outro igual. Assim tem que ser o nosso casamento. Essa transformação. Passou mais um dia, está ficando mais gostoso. Passou mais um ano, está ficando mais gostoso. Passou 50, eita que está maravilhoso. É vinho que custa aí 50 mil, 60 mil a garrafa. Vamos lembrar deste vinho. E vamos ser este vinho que Jesus transformou. Porque sem Jesus não há transformação de vinho. Vamos fazer o nosso casamento como a festa daquele casamento, que começou com um vinho bom, porque todo casamento no início é uma delícia, não é, pastora Kelly? Eu já estou profetizando, hein, pastora Kelly? Segura, é seu. Todo casamento no início é delicioso. E por que depois de alguns anos ele tem que se tornar amargo? Não. Ele tem que ficar mais gostoso aí. Para isso precisamos de quem? Para isso precisamos de quem? Jesus. Gente, está gravando, pelo amor de Jesus. O pessoal vai pensar que a igreja está vazia, hein? E como começar essa transformação?
lá. Presente, foi fácil, ele chegou lá, para ele aquilo ali era de pai, foi moleza. Mas e nós hoje, como começar essa transformação? Vamos começar agora aqui, na espada, na Bíblia. Não precisa abrir, porque a gente vai ler vários textos aqui, vários textos durante esse momento. Romanos 12:2 diz assim, mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente. Mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente. Cada texto que vai ser dito aqui hoje, é bom que guardem. E em casa, leiam com seus cônjuges. Porque são conselhos que a Bíblia está nos dando para podermos fermentar este casamento e ter o vinho transformado por Jesus, para que o nosso casamento seja o vinho transformado por Jesus. Então, começamos dessa forma, em Romanos 12:2, o texto começa assim, não vivam conforme os padrões deste mundo, vírgula. Quando tem uma vírgula é porque tem atenção. Ouve aí, que eu vou falar agora. Mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente. A mente, coração. É o que Deus vai tratar aqui hoje. A transformação do coração. Deixa que Deus transforme. Nossa, mas a Carol está brava demais. Para de ser brava assim. Não vai adiantar. Nossa, o Rony está chato demais, está pegando no pé porque tem toalha em cima da cama, que não sei o quê. Para de encher o saco. Não vai resolver assim. E eu posso falar isso com autoridade. Carol pode falar isso com autoridade. Porque enquanto nós tentávamos resolver a falência que era o nosso casamento com as nossas próprias mãos, a gente só conseguia cavar mais o buraco. Nós vivemos isso. Alguém aqui já brincou na areia da praia assim, de botar o pé e ficar mexendo? Você já percebeu que quanto mais você mexe, mais ele afunda? Era o nosso casamento. Hoje aqui está bonitinho, né? Vocês veem a gente sempre sorridente, sempre simpático. Mas saibam, irmãos, que nem sempre foi assim. E mesmo sem conhecer essa passagem, foi isso daqui que Ele fez nas nossas vidas. Foi isso aqui que Ele fez nas nossas vidas. A transformação. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos bebendo o melhor vinho que podia ser servido. Não, você não entendeu, esse glória foi baixinho, é para Ele. Nós estamos hoje bebendo o melhor vinho das nossas vidas. O que a gente bebe é um vinho alcoólico. Eu estou falando de uma forma figurativa, como o vinho aqui transformado de água em vinho. Agora eu vou deixar um pouquinho a minha linda e maravilhosa esposa falar, que ela pode falar muito mais do que eu, de toda essa situação que a gente viveu, e que não foi um dia, 2, 3, foram por muitos anos, até que o transformador de água em vinho chegou. A paz do Senhor, amados. Que bênção, né? Que bênção é você chegar depois de um casamento destruído, à beira do divórcio, e vir ministrar para casais. Olha o Deus que a gente serve. Olha esse Deus que a gente chama de Pai. Nada para Ele é impossível, né? E a palavra que o Senhor colocou em meu coração é mostrar para vocês como que a gente saiu de um casamento falido, destruído, para um casamento com propósito que glorifica o Pai. Antes da gente falar, porque assim, as pessoas elas contam o antes e o depois, mas e o processo? E o que faz? Mas Carol, eu estou vivendo algumas coisas do que você vai dizer aí. O que eu faço para mudar? Onde eu busco essa mudança? E é isso que nós vamos trazer. O que nós precisamos fazer para ter um casamento com propósito? Não é só aceitei Jesus, aí agora Ele muda ali um botãozinho, uma configuração. Não é isso. Tem que buscar. Você tem que fazer a tua parte.
E a gente vai passar um pouquinho da nossa experiência, o que a gente teve que fazer para chegar até aqui. Foram muitas renúncias, não foram? Quem fez foi ele. Só foi ele. A transformação é o Pai que faz, mas a gente precisa buscar essa transformação, a gente precisa querer ser modificado por Ele. E para que vocês entendam um pouquinho do nosso casamento, como que ele era, eu vou contar um pouquinho mesmo, porque o testemunho é muito grande. Se eu for contar tudo para vocês, a gente fica aqui até meia-noite. Eu e o Rony, nós viemos os dois de famílias difíceis. Não tivemos um lar estruturado, onde pai e mãe casados, que levam os filhos para a igreja. Eita, que privilégio que a gente tem de trazer os nossos filhos. Vocês não sabem o que é isso, amados? Meu pai trazer os filhos para a igreja. Que bênção trazer meu filho, minha filha que está lá na salinha. Quem dera a gente tivesse tido esse privilégio de ter uma família que nos levasse a Cristo. A gente não teve. Ele teve um pai, tem ainda porque está vivo, alcoólatra, que batia na mãe, que batia nos filhos, que quebrava tudo em casa. Eu perdi a minha mãe muito cedo, passei por abuso, vivi de galho em galho, não tinha um lar para chamar de lar. Eu vivia de favor para as pessoas, então eu morava com um, não dava certo, morava com o outro, não dava certo. Tenho um pai vivo, mas ele tinha e tem a vidinha dele. E eu tive que aprender a me virar no mundo, assim como ele, que começou a trabalhar com 13 anos de idade e eu com 14. E aí o que você não aprende no lar, o que o pai e a mãe não ensina, pai e mãe que não discipulam o filho, o diabo discipula. E não é assim? Bem, aprendi, viu? Eu aprendi, eu fazia direitinho o que o diabo me ensinava. Bicho ousada. Pensa numa mulher ousada, que fazia tudo o contrário do que a Bíblia ensina. Não tinha essa de mulher submissa, não. Mas rapaz, submissa de homem? Não. Lá ele falava A, eu falava B. C, eu D. Não tem conversa aqui não, meu filho. Só me apanhava porque eu corria. E se batesse também apanhava, porque a bicheira... Pense no espírito de Pedro. Briguenta, gente, mas briguenta, ciumenta, possessiva. Sabe por quê? Quando você não controla o seu coração, quando seu coração, a sua boca fala aquilo que o seu coração está cheio. E o meu coração estava cheio de quê? De ódio, de mágoa, de rancor. Eu tinha ódio dos homens. É difícil uma pessoa que passou por um abuso ter facilidade para o relacionamento. Não tem, não. E todo esse ódio eu descontava nele. Alguém tinha que pagar, né? Eu que não era. Ele tinha que sofrer as consequências. A vida sexual era horrível, porque você não se entrega. A submissão não existia, então ele não exercia o papel de homem do lar, e eu não exercia o papel de mulher do lar. E quando você tem um relacionamento ruim, ele chega nos seus filhos. Ele não fica só em você. Ele alcança todos os outros relacionamentos. A minha casa só tocava músicas de proibidão para cima. As minhas roupas, se é que eu posso chamar de roupas, era para... Eu falo que eu não queria chamar atenção, eu exigia atenção, né? Porque as roupas que eu andava... E não pense que era só a minha não, que era a dele também. Muitas vezes mais justa que a minha. Ai, Deus! Não, mas peraí. Eu não usava as roupas dela não, hein? Senhor. Explica isso aí direito, hein? Vai, revela! E aí, para que vocês entendam, o Rony, ele trabalhava na noite. Ele cantava. Ele era DJ e ele cantava. Ele fez DVD, gravou música. Sabe aquelas calças de Zezé? Pois era igual? Era igual. E ele trabalhando na noite, ou seja, a gente não tinha tempo de qualidade. Ele via muitas coisas
no mundo lá fora e vivia isso, porque a gente vivia essa vida. A nossa vida tinha muita bebida, muita festa, mas eu, tá, gente, ele não bebia não, eu bebia. Ela comia o X-Bacon e a cerveja, tomava o Guaraná e comia o X-Salada. Era eu, a boca suja era minha, falava palavrão até dizer chega. Pensa numa boca suja. E isso tudo dentro do lar, tá? Os filhos disso. Eles presenciavam. Ciumenta, gente. Ciumenta ao ponto de um dia ele passava perfume. Não, um dia ele não passava, no outro dia ele passava. Epa, por que esse homem está passando perfume hoje se ele não passou ontem? Quem que ele conheceu? Era muito doido, gente. Era um casamento destruído mesmo. E assim, por muitas vezes, a falta de comunicação no casamento, ela destrói. Por muitas vezes a gente brigava e a gente ficava dias sem um olhar na cara do outro. Entrava, pá, saía, pá. Era uma aposta de quem batia mais a porta. Ele batia de um lado e batia do outro. Falei, se ele quebrar, eu vou quebrar também. E era assim. Competição o tempo todo. E era uma competição o tempo todo. Ah, ele está ganhando dinheiro. Epa, peraí que eu vou dar um jeito. Fui buscar um trabalho decente? Talvez. Sou fotógrafo, para quem não sabe. Mas eu comecei a fazer ensaios sensuais femininos. Por quê? Porque eu queria provar para ele que lugar de mulher é onde ela quiser. Mulher é empoderada. E sabe o que ela fazia para esfregar isso aí na minha cara? Vamos que tu vai comigo para me ajudar. Olha isso, gente, mas não vigia. Levava ele para filmar. Gente, o que é isso? Porque eu queria testar a fidelidade dele. Ah, deixa eu ver se ele vai olhar. Briga. E eram umas bichas bonitas. Ô, gente, a humilhação que o diabo faz na sua vida não tem jeito, não. Levava, porque eu queria ver. Eu queria ver se ele ia olhar para a câmera ou para a mulher que ele estava filmando. Eu queria ter motivo para brigar. Falar, mas tu olhou diferente aquela ali hoje. E aí o casamento ia minando. Minando, minando. E sem a gente perceber, ele ia dormir na mãe dele, dormia no carro, porque quem saía era ele. Eu vou ficar na cama. Ele que sai. Ainda bem que o banco do carro é confortável. E isso foi afastando eu e ele. E a chegar um ponto, eu me lembrei disso essa noite, eu estava em casa, ele saiu, e aí quando eu escutei o barulho do portão, ele saiu às 5 horas da manhã para trabalhar, e eu comecei, Senhor, revista com teu sangue, proteja, guarda, leve meu marido. Me veio na cabeça, você lembra? Quando você escutava o barulho do portão abrindo e você falava, que saco. Chegou. Mas não podia ficar mais lá na rua, não? Tinha dia que eu arrumava, ficava 24 horas fora de casa. Gente, era um casamento assim, que eu não suportava olhar para a cara dele, e ele não suportava olhar para a minha. Não tinha comunicação, não tinha respeito, admiração, então nem se fala. Tinha uma comunicação boa, ela fazia assim na minha cara. Você. Apontava, gente. Encostava a ponta do dedo assim no meu nariz, vou morder, vou arrancar fora. Apontava. E aí ele falou assim para mim hoje, falou assim, mas quando você for falar do nosso testemunho, você não se esculacha e me deixa de fora não, porque ele era terrível também, viu, gente? Orgulhoso. Era ousado também. E jogou as calças fora? Eu joguei. Doei bastante. Joguei. E aí, queridos, o que eu joguei? Eu joguei tudo. Inclusive, né, quando eu me converti, quando eu aceitei o Senhor, Ele falou, minha filha, do teu guarda-roupa não fica nada. Eu amém. E o que eu quero trazer para vocês de tudo isso? Isso aqui é só um pouquinho do que a gente viveu. Não dá para detalhar muito não, mas... É só um pouquinho. Era feio o negócio, só para que vocês entendam, era feio, era uma derrota, era uma casa bagunçada, e todo mundo achava que era mil maravilha, porque nós somos sorridentes, é de nós isso, Deus nos deu isso. Então a gente sempre foi sorridente, mas chegou ao ponto de ser insuportável. Eu não conseguia entrar dentro de casa, também não conseguia olhar para minha cara,
E o negócio desandava cada vez mais, né? Porque se a gente for detalhar muito aqui, a gente vai estourar até o tempo e não pode, que a gente tem que pensar nos irmãos que querem agora descansar também. Mas era horrível. Aquele ali, ó, era criança, vivia chorando. Não. A gente não sabia que ele tinha os problemas que tinha, e aí piorava toda a situação, e só ladeira abaixo. A solução era divórcio. E é o que a gente queria, né? É o E que a gente Maria tava não Maria no meio disso tudo também. Quer ver Maria no meio disso tudo. E ela botava o dedo na minha cara, e você tem outra, e você tem outra. E eu trabalhando, eu falei, eu não tenho, mas eu vou arrumar, porque eu vou pagar por algo que eu estou sendo acusado. E aí desandava cada vez mais, né? Na época eu trabalhava num programa de televisão chamado Cap Legal Litoral, apresentava o programa, e aí ela cismava que eu todo final de semana estava com uma mulher diferente daquela, até que eu cismei e falei, então faz o seguinte, a partir de hoje você vai trabalhar comigo. E levava, acordava ela cedinho, levava ela, mas mesmo assim eu corria. Aí que eu fiquei com mais raiva ainda, porque quando eu cheguei que as mulheres eram tudo bonitas, eu falei, pra quem ele me trouxe? É pra humilhar, porque não é possível, Senhor. Era assim, não adiantava fazer nada que elas coisas colacham. E aí, queridos, passando o testemunho, entra Deus, que na verdade já estava, porque se não fosse a mão dele, a gente já tinha se matado. E quando ele não entrou de uma forma que a gente pudesse falar assim, eu vou devagar, vou pensar. Não. Quando ele entrou, que a gente aceitou e falou, eu quero viver, a gente virou da água para o vinho. A gente não teve, mas será que eu vou? Mas será que eu vou para a igreja? Vai, você e eu, e os filhos também. E antes disso acontecer, quando a gente chegou nesse ponto, eu comecei a rezar, que na época eu rezava, não orava, eu rezava. Pai, muda essa mulher que eu vou matar ela, pai. Muda essa mulher que eu vou largar essa desgraça. Eu não aguento mais. Vou largar, não estou nem aí. E com a filha na barriga e tudo. Olha que oração egoísta, tá vendo como era egoísta e orgulhoso? O problema era ela, não tinha minha parte de problema, era só ela. Mas eu tinha muita parte do problema, eu era muito orgulhoso. Muito, me encheu o saco, tchau, não preciso de você, é descartável. Então, Senhor, tal, e nada de acontecer nada. Aí eu falei, cara, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Mudei. Falei, Senhor, muda eu para ela. Vocês viram que o problema era ele, nunca fui eu. Falei, Senhor, muda eu para ela. Porque eu falo contigo. Muda ela, não funciona. Então muda eu para ver se funciona. Então fica a primeira lição aqui. Você vê no outro o que você tem que mudar. Você quer que o outro mude, mas a mudança tem que partir de você. Cadê o negue-se a si mesmo? Muda a tua. Então tu não precisa mudar, tu é perfeito. Está julgando e não está se enxergando. Está vendo o cisco, mas não está vendo a trave. É normal isso, gente. É natural. Isso acontece com uma naturalidade tão grande que a gente não percebe, mas acontece. E aí, me veio quando eu pensei na transformação, me veio uma coisa no meu coração, que é assim, casamentos não terminam no divórcio, terminam quando os papéis bíblicos são ignorados. Missionária, como é que eu tenho um casamento bem sucedido? Olha o manual aqui. Aqui tem tudo. Renúncia, submissão, serviço, adoração, entrega, respeito, lealdade, está tudo aqui. Ele nos transformou, Deus nos transformou, mas a gente buscou isso intensamente. Era muito jejum e oração, era muita leitura da palavra. A gente fazia discipulado, a gente fazia célula, a gente ia para a igreja, a gente orava, a gente jejuava. Gente, e quando a gente aceitou a Cristo, a gente renunciou tudo que a gente era. Trabalho, profissão, roupa, modo de vestir, modo de falar, modo de tratar os nossos filhos. Veio a queda financeira, ele ganhava muito bem. Mas a gente não desistiu. A gente persistiu. E a gente persiste até hoje. Até hoje a gente persiste. Aleluia. E aí eu trouxe para nós, eu não digo só para vocês, não, para nós, amém, algumas coisas que nós precisamos fazer para a gente ter um relacionamento. Primeiro de tudo, se Deus
casamento, ele não fica de pé. Não adianta. É casamento falido. Deus, ele é a chave de todos os relacionamentos. Se o nosso relacionamento com o Pai não estiver em dia, todos os outros serão falidos. O seu relacionamento com o seu cônjuge, o seu relacionamento com a igreja, o seu relacionamento com seus filhos, nenhum ficará de pé. Ou seja, qual foi a primeira mudança? O Pai. Ei, busca, clama. Senhor, eu não consigo. O orgulho, ele grita no meu coração. Mas o Senhor é maior que isso. Sozinho eu não consigo, mas o Senhor consegue. Pai, eu quero esganar esse homem. Não. Domínio próprio. Senhor, meus filhos dão trabalho. Você não pediu a bênção? Você não. Você também dá trabalho, filha. Penso Deus falando assim comigo, né? Olha aí. E eu te mantenho. Não é? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Está em Salmos? E foi o que eu falei para vocês. Todos os relacionamentos dependem do nosso relacionamento com o Pai. Então, se o seu relacionamento não está em dia, não adianta. Os seus outros relacionamentos também não estarão. Primeiro você busca Ele. Primeiro Ele. Ai, mas pastora Mara, preciso ter uma conversa. Menina, meu casamento, eu venho para a igreja todo domingo, mas meu casamento continua ruim. Ah, é? Qual que é a porção que você tem buscado de Cristo? Só o que você vem ouvir na igreja? Na sua casa não tem? Aleluia. Você só vem ouvir a palavra de Deus aqui? Na sua casa você não lê? Mais do que ler, você precisa praticar. Ler é muito fácil. Qualquer um lê e praticar. É isso que transforma o casamento. É isso que transforma o coração. É a palavra. Lutar É a oração. Lutar contra aquelas vontades. Ah, eu vou falar. Não fala. A renúncia. Ah, eu vou puxar a orelha. Não puxa. Eu Eu quero também tenho erros. que as mulheres repitam isso aqui comigo. Só as mulheres, por favor. Uma mulher que não... Confiança. Ó, não, fala como mulher de Deus que Tem você é. confiança nisso aí. Uma mulher que não se submete a Deus e ao marido, enfraquece o lar. Uau. Tem gente que riu. Mas peraí. Epa! Eu tenho que me submeter a esse aqui? Tem. Por quê? Porque ele é o líder. Porque Deus manda. Porque é assim. Ele tem a função dele de homem, eu tenho a minha de esposa. Cada um tem a sua. Nós não fomos criados para sermos iguais. Deus é perfeito. E Ele deu a função da mulher e Ele deu a função do homem. Mas peraí, missionária. É fácil se submeter? É. Quando o seu marido ama a você como amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. E como eu Como Ele te honra. É fácil a gente se submeter ao marido que honra ao pai e que honra a gente. Hoje sabe qual é a minha oração? Que eu orava, tira essa mulher da minha vida, antes de orar, né? Muda ela, muda eu. Hoje a minha oração, ela não sabe, é a primeira vez que ela vai ouvir isso aqui, ó. Isso aí é intimidade com Deus, mas Ele mandou falar, vamos falar. Senhor, me faça amar cada vez mais essa mulher e tratar ela da maneira que ela merece. Está vendo como Deus transforma? E aí, o que eu falei para vocês, todas essas palavras que eu estou trazendo da palavra, gente, da palavra de Deus, não é da minha cabeça não, ó. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Está em Efésios. A submissão bíblica, ela não tem a ver com humilhação. Ela tem a ver com proteção, com cuidado. Isso é a submissão. É você saber que você está sendo submissa de um homem que ama e
os homens vão falar comigo. Essa vai doer no coração dos homens, mas a gente vai falar. Repita comigo, homens, por favor. Um homem fraco gera uma família fraca. Eita, que tapa. Dói, hein? Mas fraco, Carol? Fraco na fé? Fraco no relacionamento com Deus? Fraco no propósito? Fraco na liderança espiritual da casa? Se você, homem de Deus, não assume a posição de líder espiritual, de temência ao Pai, a sua casa Cai. Literalmente. Então a mulher, ela tem que edificar, não tem? E o homem? Ele tem que ser líder. Ele tem que ter um relacionamento com o Pai. Ele tem que ser forte. Ai, mas o financeiro bateu e está doendo, é joelho no chão. Ai, mas está difícil a comunicação com essa mulher, é joelho no chão. Pede para ele comunicar. É não deixar a esposa vir sozinha para a igreja e acompanhar. Senhor, mas eu não canto na igreja, eu não prego, eu não louvo, o que eu faço? Só vem. Vem. O que você faz? Você vê. Você fala para as pessoas de Deus. Ah, mas eu não sei pregar. Você pode ver um morador de rua e falar: ei, o Senhor é contigo. Ah, eu estou na fila do pão. O Senhor tem um plano para ti. Sabe o que o Senhor fez comigo? Ah, mas olha o meu casamento, pastora Mara. Ei, sabe o que Deus fez no meu casamento? Você não precisa se pregar, não. Você não precisa disso aqui para falar de Deus. Aleluia. Isso aqui não é nada. Nada. Sabe como é que eu falava de Deus na escola quando eu trabalhava? Tinha de tudo quanto é religião lá dentro. E às vezes eu não tinha tempo para falar com as professoras. E eu ia entregar o trabalhinho delas, que elas deixavam lá na minha mesa para imprimir. E eu escrevia um bilhetinho para todas. Jesus te ama. Jesus é contigo. Uma oração que ela parava: ei, ora por mim. Ele faz isso no mercado. Não precisa de palco, de púlpito para você falar do Senhor, não. A sua vida tem que ser um testemunho. A pastora Mara, o dia que me conheceu, falou: nossa, eu não imagino você assim. Eu falei: é isso, cheguei onde eu queria. Porque se as pessoas estão vendo essa transformação, é porque vem Cristo em mim. E não pelo que eu sou, mas pelo que Ele faz. E é assim que tem que ser, amados. É a renúncia, é a dedicação. Ah, mas minha esposa hoje não está querendo ir para a igreja. E vamos comigo. Ah, meu marido não quer ir, venha sozinha. O teu pessoal com Deus, a tua intimidade com Ele não depende dos outros. E aí, para falar aqui dos maridos, que eu falei também a frase: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Deve ter sido um amor, hein? Fez em submissão? E a si mesmo se entregou por ela. Está em Efésios também. Relacionamentos não falham por falta de amor. Ele falha por falta de... ele falha por orgulho, ego, vaidade, de um querer ser melhor que o outro, a competição. Isso afunda. Isso nos afasta de Deus. O casamento, ele não é destruído por falta de sentimento, mas por egoísmo. O diabo, ele não precisa acabar com o amor. Ele só precisa inflar o nosso ego. Ele fica só olhando você desgastar. Só inflar. Só encher aqui, ó. Porque quando eu me encho de ego, de orgulho, eu não consigo ver as coisas do Pai. Eu não consigo ver a bondade. Eu não consigo ver as coisas boas. Ah, mas eu só... Ai, mas meu marido... Ai, que homem difícil. Ai, mas a minha esposa, que mulher geniosa.
começa na mente. Quanto mais você olhar para o seu marido e pensar coisas ruins, mais isso vai crescer no seu coração. Quanto mais você olhar para sua esposa e pensar coisas ruins e negativas, mais isso vai crescer. Eu comecei a olhar meu esposo de uma forma diferente. Já tinha acabado a admiração, porque acaba, esfria. E aí eu comecei, para mim mesmo, que homem trabalhador. Quantas vezes ele chega, ele sai 5 horas da manhã, chega, vem para o culto, chega em casa e vai ajoelhar lá na cozinha para orar. Eu, que homem de fé. Que líder que o Senhor me deu. Aleluia. Que provém, não deixa faltar nada na nossa casa. Glória ao Senhor. Se ele tem 3 empregos e está faltando, ele vai para o quarto. 5 já. E assim, né? Que homem bonito, que homem cheiroso. E é isso. Hoje eu já tomei Trabalhar. fora dos quadros, já tomei gordinho. A gente profetiza, né? A gente trabalha. A gente vai botando isso na nossa mente. E isso vai crescendo. E aí, queridos, para finalizar a minha parte, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando a gente entende que é tudo por Ele, que nós não somos nada, nós não fazemos nada, nós não somos melhores que ninguém. Aqui, missionário, pastor, pastora, visitante, vai tudo pro mesmo buraco. Ninguém vai ter lugar de prioridade. Somos todos filhos do mesmo Pai. E é Ele sim quem transforma, mas depende de nós buscar. Eu quero a mudança, então eu vou ler a palavra. Eu quero a mudança, aí eu vou orar. Eu quero a mudança, eu vou tratar meu esposo diferente, mesmo que ele ainda não esteja me tratando de forma diferente. Mas eu vou fazer minha parte, aquilo que me cabe. Amém? Agora, anotem essas referências, para que você, com o seu cônjuge em casa, possa estar fazendo reflexão com base nesses textos, que nos aconselha no nosso dia a dia, para a gente ter um casamento transformado, com Jesus transformando a água em vinho, para que o nosso casamento seja esse vinho. Em Romanos 12:18, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então Romanos 12:18 fala que tem que depender de nós, partir de nós. Faça o possível para viver em paz com todas as pessoas. Imagine com o seu cônjuge. Filipenses 2:14, a minha colinha está aqui, depois quem quiser pegar para fazer a anotação, não tem problema. Faça tudo sem murmurações e sem discussões. É a Bíblia que está dizendo. Mateus 7:12, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam, façam também vocês por eles. Tudo tem que partir de onde? Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Cristo perdoou vocês. Mas tem uma coisa que você fez lá no passado que eu não perdoo, vou carregar para o resto da minha vida no coração, mesmo que seja algo simplesinho. Sabe o que a palavra de Deus vai dizer para você em Mateus 6,14? Porque se vocês perdoarem os que ofenderam vocês, serão perdoados. Se vocês não perdoarem aqueles que lhes ofenderam, você também não será perdoado. Deus não perdoa quem não perdoa. E aqui é uma coisa que tem que ser praticada de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 segundos. Pisou no carro, perdoa. Mesmo que você não fale, mas mostre em atitudes que você perdoou. Guarde essas referências. Vamos procurar praticá-las. Eu procuro. Às vezes, quando eu vejo que eu vou escorregar, às vezes eu escorrego mesmo porque eu sou ser humano, sou falho, mas às vezes eu consigo, com a graça do Senhor, controlar. E vou em busca de um desses textos aqui. Suportar, aguentar, é por Deus, acabou. E agora Deus colocou tanto no meu coração como no coração da minha esposa, se o pastor Sancler permitiu, pastor Paulo, por causa do horário,
Deus quer que a gente faça uma manifestação diferente aqui esta noite. Essa noite não vai ter dancinha romântica. Essa noite não vai ter declaração no pezinho de ouvido. Essa noite nós vamos nos levantar, olhar para o nosso cônjuge e lavar o nosso casamento, e transformar o nosso casamento da água para o vinho. A gente vai trazer agora aquele sabor maravilhoso. Como, missionário Rony? A gente vai louvar uma canção que Deus já tinha, uma canção escolhida já desde segunda-feira. Hoje, enquanto nós estávamos estudando juntos, Deus desceu e falou: é essa que vocês vão cantar. Deus vai tratar aqui agora corações de casais. Mágoas passadas, perdão vai ser liberado neste momento. Se você crê, é claro, porque tudo é possível aquele que crê. Então o que vai acontecer aqui agora? Eu vou pedir para que os casais fiquem de pé, escolham qualquer cantinho da igreja e possam ficar frente a frente um com o outro. Não vai ter musiquinha romântica, não vai ter declaração de amor. A declaração de amor que você vai entregar ao seu cônjuge agora é uma renovação de amor em avivamento em Cristo. Você vai neste momento avivar o seu casamento. Você crê nisso? Neste momento o que você vai fazer? Você não vai olhar assim e falar assim: você é o amor da minha vida. Você vai falar assim: me perdoa, eu quero ser diferente, me ajuda a ser diferente. Eu sei que eu pisei na bola, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente. Pois Deus vai renovar agora este casamento. Amados, e aqueles que não estão com o seu cônjuge aqui, eu peço que vocês estejam em oração também. Que vocês, se puderem, se ajoelhem, coloquem nas mãos os pés do Senhor tudo aquilo que tem enfraquecido o relacionamento, a mágoa que ficou, a falta de perdão que não foi dada, aquela declaração diária, aquela falta de carinho, aquela falta de admiração. Clamem por isso. É momento de renovo para os casais. Clamem pela vida financeira, pela vida sexual, pela vida conjugal de vocês. Entreguem nos pés do Senhor o casamento de vocês. Apenas você e seu cônjuge, mais ninguém. E aí o restante em oração, em intercessão. E quem tiver com o seu cônjuge longe, vai fazer isso em casa. Vai fazer isso em casa. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, Senhor.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Espírito Santo de Deus, paira sobre os nossos corações neste exato momento, Senhor. Traga o perdão àquele que precisa o perdão. Traga o avivamento a esta relação, Senhor. Que os nossos casamentos e a nossa união, Senhor, possa ser como aquele vinho que o Senhor pegou a água, Pai, a água doce, transformou ela milagrosamente em vinho, Senhor. Transforma a gente em vinho, Senhor. Que quanto mais tempo guardarmos, mais gostoso ele fica, Senhor. Que essa fermentação seja para o bem, Senhor. Que neste momento os corações venham se derramar diante de Ti, se aquebrantar, Senhor, esquecer os erros do passado, não tocar mais naquela ferida antiga que vem machucando, Senhor. Senhor, trata de cada coração deste casamento, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha trazendo paz. Aquela paz que o Senhor trouxe para esse culto de hoje, aquela paz que o Senhor diz que quer que a gente viva no casamento, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está entrando agora em cada coração, Pai. Que o Senhor está limpando, que o Senhor está tirando o orgulho, a mágoa, o rancor, aquela coisa passada, Senhor. Daqui diferente, vai ser diferente, Senhor. Daqui para frente vai ser diferente, Pai. Porque o Senhor está renovando, Pai. Porque o Senhor está transformando, Deus. Porque o Teu Espírito está aqui renovando o casamento e a aliança nesta noite, ó Pai. Eu sinto a Tua presença aqui neste momento, Pai. Toca neste coração ferido, Senhor. Faça a mudança necessária que só o Senhor pode fazer, porque nós precisamos de Ti. Agora você vai cantar. Renova-me, Canta com todo o seu coração, com toda a sua alma. já não quero ser igual. Vai ser diferente, eu creio. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Glória a Deus neste momento. E até aqui o Senhor nos deu, e que seja para a honra e glória do Senhor. Que esse dia seja um exemplo, porque hoje eu conversando com a minha esposa, nós glorificamos a Deus por cada dificuldade que a gente passou, por todo esse momento, e poder trazer isso aqui para vocês hoje, para que isso não se repita na vida de vocês. E quem crê, aplauda o Senhor nessa noite.